Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Meus irmãos, nós vamos meditar no texto de Gênesis 1, 26. Eu vou fazer a leitura e depois da leitura eu vou falar para os irmãos qual é a proposta desse vídeo. Gênesis 1, 26 diz o seguinte: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nós. Somente aqui, essa parte. Eu fiz essa leitura no comentário do Pentateuco de Rashi. Foi um judeu que viveu mais ou menos por volta do ano 1100, 1200, no século XI, século XII. Tá bom? E eu quero apresentar para vocês as duas visões conflitantes. Tá bom? O que os judeus dizem sobre Gênesis 1:26, que está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu quero lhe apresentar agora, querido, a visão judaica sobre este texto. O que os judeus entendem, como é que eles viam esta passagem antes do cristianismo vir em cena. Antes eu vou ler aqui para vocês o comentário de rodapé do Rashi. O que ele diz? Façamos o homem. Aqui aprendemos a modéstia de Deus. Uma vez que o homem foi criado à semelhança dos anjos, isso poderia causar com que os anjos tivessem inveja do homem. Assim Deus os consultou. E quando ele julga os reis, também se aconselha com sua falange celestial, conforme vemos no caso de Ahav, a quem disse Mirá: viu o Senhor sentado em seu trono e todo o exército dos céus estava diante dele à sua direita e à sua esquerda. Será que por acaso os conceitos de direita ou esquerda se aplicam a ele? Passagem significa que estes, os anjos que estavam à direita, estavam defendendo a estes, os anjos que estavam do lado esquerdo. Eram os que acusavam. Igualmente, com o decreto dos anjos e com a palavra deles, determinou-se a sentença. Nesta passagem também, ele aconselhou-se com a sua corte celestial e pediu consentimento. Ele lhes disse: entre os seres celestiais existem seres à minha semelhança. Se não houver nenhum ser criado à minha semelhança, nos mundos inferiores haverá ciúmes entre as criaturas. Comentário de Rashi. Queridos, no Targum de Yonatan ben Uziel, também comentando essa passagem, Gênesis 26, lá também diz que Deus aqui falava com os anjos, com a sua corte celestial, angelical, e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, os judeus, por via de regra, eles veem na passagem de Gênesis 26, não há trindade, até porque vocês sabem que os judeus eles são antitrinitarianos. Os judeus eles não comungam da ideia cristã de uma trindade. Então, os judeus eles sempre viram em Gênesis 26 Deus falando com os anjos. Ok, queridos? Inclusive eu tenho uma obra de Justino Marques, Diálogo com Trifão, e lá Trifão, ele exatamente, que era um judeu, ele diz que Gênesis 1:26, o que está em foco ali é Deus falando com a sua corte angelical. Quando Deus foi criar o homem, então Deus reuniu os anjos, Deus os chamou e disse: vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, queridos, esta é a visão judaica sobre o texto. E agora eu vou apresentar aqui a visão cristã. Os que defendem a doutrina da Trindade, eles dizem que aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que numa consulta eles dizem: vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, essa é a visão cristã
para o texto de Gênesis 1, 26. Outros textos também que os trinitaristas apresentam como apresentando a Trindade é Gênesis 11, 7, que diz: Eia, desçamos e confundamos ali a língua do homem. Repito, eia, desçamos, está no plural, e confundamos, obviamente está no plural. Então, os trinitaristas veem ali, mais uma vez, a Trindade descendo dos céus para a terra para confundir as línguas ou a língua dos homens ali. Quando também em Gênesis 3, eu estou citando aqui de memória por enquanto, ele diz assim: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, mais uma vez, os trinitaristas dizem que nós está no plural, o que é uma verdade. Então, ali nós temos a Trindade, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando e declarando: eis que Adão se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Da mesma forma é na questão da Torre de Babel, quando diz: eia, desçamos e confundamos a língua do homem. Então nós temos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que os trinitaristas entendem estas passagens. E, ao contrário, os judeus, onde os trinitaristas entendem que é Pai, Filho e Espírito Santo falando, os judeus entendem que ali é Deus falando com os anjos. Volto a falar, o Targum de Jonathan ben Uziel, ele diz que quando Deus falou, o homem se tornou como um de nós, ali Deus está falando com a corte angelical. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Da mesma forma, o Targum diz em Gênesis 1, 11, 7, eia, desçamos e confundamos a língua do homem. Ali, Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro, estava ali falando com seres angelicais. Então, queridos, mas aí agora você pergunta: professor, o senhor está expondo essas duas vertentes, mas nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre a questão. Visto que o senhor já se declarou que é trinitarista, que defende a Trindade em outros vídeos, eu gostaria agora de saber qual é a sua posição. Quem é que está certo? Os judeus ou os cristãos? Meus irmãos, eu quero aqui dizer nesta oportunidade que eu sou trinitarista, eu defendo a doutrina da Trindade com base no Novo Testamento. Mas eu não consigo, meus irmãos, para ser muito sincero, eu não consigo ver essa ideia de uma trindade nas páginas do Antigo Testamento. Eu não consigo, eu estou sendo muito franco para os irmãos. Então, professor, você concorda com os judeus que Gênesis 1, 26, Deus ali está falando com os anjos? Do ponto de vista judaico, sim, meu irmão. Do ponto de vista judaico, não tem outra interpretação. Não tem outra. Do ponto de vista judaico, sob uma ótica judaica, Deus ali está falando com os anjos. E quando ele diz: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens, ele está falando com anjos. Todavia, eu quero lhe falar que, como eu creio na doutrina da Trindade, com base na revelação neotestamentária, é óbvio que eu vejo ali, na palavra Elohim, ou Adonai, a Trindade. Agora, se você perguntar para mim, quando diz, e Deus falou, todas as vezes, meu irmão, que a palavra Elohim, Adonai, aparece no Antigo Testamento, ela refere-se não somente ao Pai, não somente ao Filho, mas ao Espírito Santo também. Repito aqui para você, todas as vezes que nós lemos, que nós encontramos Deus no Antigo Testamento, ali está presente a Trindade. Ali está presente a Trindade. Quem resgatou o povo lá do Egito não foi apenas o Pai,
não foi apenas o Filho, foi também o Espírito Santo. Ali estava a Trindade. Ali estava o Deus único e verdadeiro, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, tirando os israelitas lá do Egito. O Deus que derramou sobre Sodoma e Gomorra fogo, ali era não somente o Pai, não somente o Filho, mas também o Espírito Santo. Eu aproveito para dizer também, amados, que a ideia cristã de que o anjo do Senhor, Malach Yavé, ou Malach Adonai, que aparece nas páginas do Antigo Testamento, é uma referência exclusiva ao Senhor Jesus. Eu quero dizer para os senhores, eu já fiz um vídeo também falando sobre isso, que não há base bíblica para isso. O Malach Adonai, ou o anjo do Senhor, nas páginas do Antigo Testamento, ele de fato é um anjo. Ele não é Deus, ele é um representante de Deus, ele é um enviado de Deus. Vamos fazer aqui uma observação, queridos. A expressão anjo do Senhor, ela não é usada apenas para um anjo. Volto a dizer, eu já fiz um vídeo sobre o anjo do Senhor e lá eu me detenho e mostro as referências. Aqui é porque eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu estou no meu local de trabalho, ok? De repente deu vontade de eu fazer esse vídeo. Então eu estou aqui citando tudo só de memória. Mas eu quero lhes falar que mais de um anjo, ou todos os anjos do Senhor, ou para ser mais fiel, mais de um anjo, eles são chamados de anjo do Senhor. A expressão Malach Adonai, ou Malach Yavé, ou o anjo do Senhor, ela não é usada apenas para um anjo. Ela não é. Ela não é usada apenas para um anjo. E eu posso te provar isso já nas páginas do Novo Testamento. O anjo Gabriel, ele é chamado ali em Lucas de o anjo do Senhor. Um outro anjo ali em Mateus, que anuncia o nascimento de Jesus, inclusive, ali ele é chamado de o anjo do Senhor. Então veja que o anjo do Senhor estava anunciando o nascimento de Jesus Cristo. Ora, se é verdade que apenas Jesus é chamado de o anjo do Senhor, então quem era aquele ser angelical que é chamado de anjo do Senhor que estava anunciando o nascimento de Jesus? Ora, meus irmãos, é óbvio que a expressão anjo do Senhor não é aplicada apenas para um anjo. Logo cai por terra essa ideia de que o anjo do Senhor nas páginas do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Não. Se alguém puder me provar que a expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento é usada para Jesus Cristo, pois aqui eu lhe digo sem sombra de dúvidas, é usada também para o Pai e para o Espírito Santo. Ok, meu irmão? Se você conseguir me provar que a expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento é usada para o Filho, pois por semelhante modo eu também te provo que é usado para o Pai e para o Espírito Santo. Também eu aproveito aqui para lhe dizer que até onde vai o meu conhecimento, o primeiro teólogo a associar o anjo do Senhor a Jesus Cristo, até onde vai o meu conhecimento, a minha pesquisa foi Justino Mártir. Na sua obra Diálogo com Trifão, ele diz claramente, ele defende que o anjo de Yavé ali no Antigo Testamento é uma cristofania. Tá bom, queridos? Então, antes de Justino, até onde vai a minha pesquisa, eu não encontro nenhum teólogo dos pais da igreja defendendo isso. O Novo Testamento jamais diz que o anjo de Yavé é Jesus Cristo. Ok, queridos? E por que eu puxei esse assunto, o anjo de Yavé ser Jesus ou não? Porque ele faz parte do que nós começamos a falar sobre a Trindade. Mas eu sei que Justino Mártir, como todos os irmãos, eles não estão rebaixando a Jesus Cristo. Eles simplesmente, como eles acreditam na Trindade, acreditam na distinção de pessoas, o que eu também acredito. Então, isso seria uma prova de mostrar que a Trindade, ela existe no Antigo Testamento e que ela é distinta. Então, os que defendem, obviamente, a Trindade, que eu estou entre eles, eles dizem que a Trindade, ela é distinta mesmo nas páginas do Antigo Testamento. Aí eles dizem o quê?
que o Pai é um e o anjo de Yahvé não é o Pai e nem é o Espírito Santo, é o Filho. Então nós temos aí uma distinção dentro de Deus. Nós temos a Trindade claramente ensinada no Antigo Testamento. Essa é a análise que fazem os irmãos que defendem a Trindade, dos quais eu também sou um trinitarista. Porém, eu quero dizer aqui para os queridos que eu não comungo da ideia de que o anjo de Yahvé é uma cristofania. Não, o anjo de Yahvé é simplesmente um anjo. É um anjo. Ok, se você quiser aumentar a categoria dele, você pode dizer que é um arcanjo, porque existem vários arcanjos. A tradição judaica, principalmente no livro de Enoque, fala de 7 arcanjos. Ok, então eu quero lhe dizer que Gabriel ele é visto como um arcanjo, Miguel é visto como o principal dos anjos, o outro arcanjo. Então existe outro arcanjo chamado Fenuel, e assim vai. Então, a tradição judaica, ela diz que existe mais de um arcanjo. E a própria Bíblia jamais ela diz que existe só um arcanjo. Lá em Daniel 10:13, Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes. Então, essa expressão, um dos primeiros príncipes, já está dizendo que Miguel, ele faz parte de um grupo de anjos principais. E essa expressão, primeiros príncipes, ou um dos primeiros príncipes, ela faz alusão a um grupo de anjos especiais, a um grupo de anjos cuja hierarquia está acima de outros anjos. Então, Miguel, ele faz parte de um grupo de arcanjos, que é chamado de primeiros príncipes, ou principados. Miguel é um principado, assim como Gabriel, assim como Rafael, assim como Uriel, assim como Fanuel, e assim vai por diante, conforme esses nomes constam no livro de Enoque e na tradição judaica. Então, queridos, eu trouxe aqui muitos assuntos. Por quê? Porque eu quero apenas lhe mostrar que a doutrina da Trindade, ela não está tão clara no Antigo Testamento como está no Novo Testamento. A distinção de pessoas na Trindade, ela não é clara no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos negar que existe a Trindade no Antigo Testamento. Ora, quando todas as vezes que você lê, como eu já disse ainda há pouco, todas as vezes que você encontrar a expressão Deus, Elohim, Adonai, Yahvé, Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, você pode ter certeza que aí está em foco o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses termos, todos os termos que eu usei, Yahvé, Adonai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, isto é aplicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, gozam do mesmo status e das mesmas prerrogativas. A expressão Deus, ela é aplicada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só uma prova. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então você vê que aí a expressão Deus ela é aplicada ao Filho claramente. E eu posso lhe dizer que em João 1 está também incluído o Espírito Santo, porque o Espírito ele sempre eternamente está no Pai e no Filho. Ok, queridos? Então, por aqui eu vou concluindo este vídeo. Eu espero ter ajudado aos senhores. Tá bom? Se você gostou desse trabalho, compartilhe. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.